Bem-vindos a mais uma aula do Sanaflix. O tema de hoje é hipertensão secundária. Como esse tema é extenso, ele foi dividido em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre definição e epidemiologia da hipertensão secundária e sobre três doenças: a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, a doença parenquimatosa renal e a doença renovascular. Então, o que é hipertensão secundária? Hipertensão secundária é quando a hipertensão tem uma causa, ou seja, existe uma doença de base que leva à hipertensão. Essa é uma diferença em relação à primária. Então, na primária, não existe uma causa. O paciente é hipertenso porque ele é hipertenso. Na secundária, existe uma causa de base que, quando tratada, pode resolver a hipertensão. E é importante entender outros dois conceitos. O de hipertensão resistente, que é quando você tem um paciente que, mesmo usando 3 fármacos diferentes, sendo que um deles é diurético, mesmo assim ele não consegue controlar a pressão. Isso é hipertensão resistente. Existe também a hipertensão maligna, que era chamada de acelerada maligna. O termo atual é só maligna. Então, o que é hipertensão maligna? Quando já começa em estágio 3, ou seja, pressão acima de 180 por 110, mais a retinopatia estágio 3 e 4. A retinopatia hipertensiva estágio 3 é aquela em que você tem os exsudatos algodonosos e também em chama de vela, hemorrágicos. E a 4 é aquela que tem retinopatia. Então, se o paciente já começa grave com retinopatia 3 e 4, ele é considerado hipertensão maligna. Então, quando que a gente vai pensar em hipertensão secundária? Hipertensão secundária acontece em 3 a 5% de todo o universo de pacientes hipertensos. Se vocês lembrarem da aula de hipertensão primária, cerca de 30% dos adultos no Brasil são hipertensos, ou seja, quase 1 a cada 3. E nos idosos, isso vai para 60%, ou seja, cada 2 de 3 idosos tem hipertensão. Isso é muito prevalente. Desse universo inteiro, até 5% podem ter hipertensão secundária. Então, eu não vou pensar na secundária para todos. Em quem que eu vou pensar? Aí você tem que fazer um trabalho investigativo. Tem que procurar pistas. Quais são as pistas? Primeiro, se o paciente tem uma hipertensão resistente. Ou seja, ele usa 3 fármacos e não controla. Considerando que ele está tomando direitinho o remédio, a adesão está boa, eu tenho que pensar em secundária. Segunda pista, se ela começa muito cedo. Não é comum a hipertensão começar antes dos 30, principalmente em pessoas que não são obesas e que não têm uma história familiar. Para os obesos, a gente tem visto a hipertensão começar até na adolescência. Mas para quem não é obeso e quem não tem histórico na família, isso é incomum. Então tem que pensar numa causa secundária. Outra pista, o paciente toma o seu remédio diariamente, está bem controlado e de repente descontrola. Ele continua tomando o mesmo remédio e de repente a pressão que estava 13 por 8 vai para 19, sem uma causa aparente. Tem que pensar em secundária. Outro ponto, a hipertensão maligna. Então aquele que já começa no estágio 3 com retinopatia grave, sempre tem que investigar. E por fim, se tem algum achado específico do exame físico e dos exames complementares, e aí depende de cada doença, como a gente vai ver agora. Começando com a apneia do sono. Essa síndrome é comum em pessoas que roncam alto à noite, que têm uma sonolência excessiva diurna e que têm síndrome metabólica. Então eles têm hipertensão, obesidade, resistência à insulina, dislipidemia. O que acontece com esses pacientes? Esses pacientes têm um colabamento da faringe durante o sono, da faringe e região da laringe. Então, olha aqui o que acontece. Existe um relaxamento dessa musculatura e acaba colabando. Isso não deixa o ar passar. Como ocorre uma obstrução, esse paciente desperta à noite, ele tem microdespertares. Ele não tem um sono efetivo, restaurador. Por isso, ele fica com sonolência durante o dia. O normal seria o ar passar normalmente aqui, como a gente pode ver. Isso é normal. Quando eu tenho um relaxamento excessivo, ocorre um colabamento da via aérea e ele não consegue respirar direito durante o sono. A fisiopatologia da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono é essa obstrução na via aérea durante a noite. Isso vai levar ao despertar, vai levar a uma redução de oxigênio e aumento de dióxido de carbono e também aumento de pressão intratorácica. A redução de oxigênio também leva ao despertar. E o despertar vai fazer o quê? Vai acelerar o paciente durante a noite. Então aumenta o simpático, aumenta a catecolamina e diminui o parasimpático no momento em que ele devia estar relaxando. Isso vai levar a aumento de pressão
e aumento de frequência cardíaca. A redução de oxigênio vai diminuir a oferta para o miocárdio e vai causar inflamação. E o aumento da pressão dentro do tórax aumenta a tensão no ventrículo e aumenta a demanda. Isso tudo, no fim das contas, tem diversos efeitos deletérios no coração. Leva a hipertensão, a aterosclerose, até isquemia miocárdica, porque diminui a oferta e aumenta a demanda, uma miocardiopatia, uma dilatação do coração e, por fim, arritmias com uma fibrilação atrial. Então, a apneia do sono é extremamente ruim para o sistema cardiovascular. Como a gente dá o diagnóstico da apneia do sono? É o exame do sono, é a polissonografia. Nesse exame, o paciente tem uma noite de sono todo monitorizado. Ele tem catéter nasal, ele tem oxímetro de pulso, ele tem uma cinta para avaliar o movimento respiratório, ele tem eletroencefalograma, detectores de movimentação da cabeça, de pressão arterial, de frequência cardíaca. Então ele fica todo monitorizado. Se durante o sono, como que a gente dá o diagnóstico? Durante o sono, se ele tem já sintomas, né? Então ele tem ronco, sonolência, ou mesmo é hipertenso, e durante o sono ele tem um índice de apneia e hipopneia acima de 5, tem mais de 5 eventos por hora, esse paciente é considerado com apneia do sono. Ou independente dos sintomas, se ele faz o exame e ele tem esse índice acima de 15 por hora, isso já é considerado diagnóstico. Então o diagnóstico é feito pelo índice de eventos à noite, índice de apneia e hipopneia por hora. Se o paciente já é hipertenso de base e tem esse índice acima de 5, já fechou o diagnóstico, ele tem apneia do sono. Agora eu tenho que saber tratar. Como que eu vou tratar a apneia do sono? Primeiro ponto, tem que perder peso. Pacientes obesos têm maior risco de desenvolver apneia do sono, porque tem mais obesidade cervical, facilita o colabamento da faringe e da laringe. Então, perda de peso e exercício. Segundo, evitar o excesso de álcool. O álcool acaba relaxando essa musculatura. Então, mesmo pessoas que não têm apneia do sono, quando bebem bastante, acabam roncando. Já deve ter acontecido com você. Você vai lá na faculdade, enche a cara, durante a noite ronca bastante. Mesmo quem não tem apneia, porque o álcool relaxa excessivamente essa musculatura e leva aos roncos. Então tem que evitar. Mas o tratamento primordial é o CPAP. É a máscara durante o sono que leva uma pressão positiva na via aérea. Então essa é a sigla em inglês, que significa pressão positiva contínua na via aérea. Isso pode ser feito por uma máscara, tanto no rosto inteiro, cobrindo o nariz e a boca, quanto só no nariz, que para muitas pessoas é mais confortável. Com isso, você joga uma pressão positiva na via aérea, ela estaria colabada com uma pressão positiva, ela não colaba mais, e você evita toda a fisiopatologia dessa doença, e muitas vezes consegue controlar a hipertensão usando CPAP. Outra doença que nós vamos falar agora é a doença renal parenquimatosa. Então aqui o problema está nos rins. Eu posso ter edema, anorexia, fadiga, então o paciente fica fadigado, ele começa a perder peso, ele tem edema generalizado porque o rim não está funcionando e diminui a quantidade de urina, ele tem oligúria. Então esse é um rim normal. E o que acontece com a doença renal parenquimatosa? Você acaba diminuindo a excreção de água e sódio, porque eu tenho menos néfrons funcionando. Com isso, o que vai gerar? Uma hipervolemia e acaba levando a uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso tudo leva ao aumento de pressão, a hipertensão. Como que eu dou o diagnóstico da doença renal parenquimatosa? O exame fundamental é a creatinina. Posso pedir uma ureia, mas a creatinina é o fundamental para eu calcular o ritmo de filtração glomerular. Eu posso usar diversas fórmulas, como Crocroft-Gault, como MDRD, entre outras. Isso é baseado na idade do paciente, no peso, na altura, a partir da creatinina. Outros exames, exame de urina, como o EAS ou urina tipo 1, para ver se ele tem alterações de cilindros na urina, por exemplo, ou se tem hematúria, avaliar se ele tem eliminação de proteína, albumina ou mesmo a proteinúria, e um ultrassom de rins e vias para ver como está o parênquima. Quem tem doença renal parenquimatosa geralmente tem uma redução do tamanho normal dos rins. E o tratamento básico inicial é o uso de ECA e BRA, então inibidores da ECA e bloqueadores dos receptores de angiotensina. Por quê? Esses fármacos agem na angiotensina 2. Eles diminuem a produção de angiotensina 2. Em condições normais, está aqui o glomérulo, eu tenho uma arteríola aferente, onde chega o sangue para o glomérulo, que vai ser filtrado, e a arteríola eferente, que está aqui, que é por onde o sangue vai sair.
O que acontece com a angiotensina 2? Ela causa uma vasoconstrição da eferente, da arteríola que está saindo do glomérulo. Como causa uma vasoconstrição, acaba aumentando a pressão dentro do glomérulo. É uma analogia com uma pia. A aferente é a torneira, onde está chegando. O glomérulo é a pia e a eferente é o ralo. A angiotensina 2 diminui o ralo, faz uma vasoconstrição da eferente. Logo, vai acumular mais sangue dentro do glomérulo, que é a pia, aumenta a pressão de filtração, aumenta a pressão hidrostática. Quando eu dou IE-Cobra, eu reduzo a ação da angiotensina 2. Com isso, eu causo uma vasodilatação da eferente, ou seja, o ralo aumenta, essa pressão de filtração diminui. Isso é bom porque diminui a filtração de proteína. E a gente sabe que muita proteína na formação da urina acaba ajudando na progressão da doença renal. Então, por isso, a base do tratamento IECA e BRA diminui a evolução da doença. Mas se esse paciente já está com uma doença grave, com ritmo de filtração abaixo de 30, eu não posso usar IECA BRA, porque vai reduzir um pouco mais, esse paciente já tem um ritmo de filtração ruim, reduzindo mais, ele pode se tornar dialítico. Então, para esse paciente que já está se encaminhando para uma fase final, eu não posso usar IECA e BRA. E eu tenho que tomar cuidado também com o potássio. Potássio alto, acima de 5,5, não posso usar IECA e BRA. Outro tratamento interessante são diuréticos para aumentar a urina, aumentar a excreção. Aí tem que ser diurético potente, geralmente a furosemida em alta dose. E, por fim, a diálise. Para o paciente que está em estágio final, ele tem que fazer diálise para conseguir controlar a pressão e conseguir controlar a doença renal. Então, essa é a doença renal parenquimatosa. A gente tem também a doença renovascular. É um pouco diferente. Também afeta o rim, mas não afeta diretamente o parênquima. Vai afetar a artéria renal e pode ser uni ou bilateral. O grande pista diagnóstica é sopro abdominal. Então, se você tem um paciente que você suspeita de hipertensão secundária, ausculta o abdômen. Se você auscultar um sopro, ele pode ter uma estenose de artéria renal, porque o fluxo fica turbilhonado nessa artéria. Outra pista, paciente que tem edema agudo súbito ou de repetição, isso é comum nessa patologia. E a última pista é, se você der IECA BRA e o ritmo de filtração piora muito. O normal é piorar um pouco, entre 15% a 20%. Mas quando piora muito, mais de 30% a 40% no ritmo de filtração, depois que você inicia o IECA BRA, você tem que desconfiar de renovascular, principalmente quando ela é bilateral. Essa piora é bem importante. A fisiopatologia é o seguinte, como a gente pode ver aqui, existe uma estenose nessa artéria. Isso vai levar à isquemia no rim. Essa isquemia vai ativar o quê? Aumenta a renina, que vai aumentar a angiotensina 2. A angiotensina 2, se vocês lembrarem do sistema renina-angiotensina-aldosterona, vai lá na supraadrenal, vai aumentar a liberação de aldosterona. O que a aldosterona faz? No rim aumenta a reabsorção de água e sódio. Além disso, a angiotensina 2, como o nome já diz, angiotensina, faz angiotensão, vasoconstrição. Então, tudo isso vai levar a um aumento de pressão. Eu tenho vasoconstrição e retenção de água e sódio. Isso aumenta tanto pré quanto pós-carga e leva à hipertensão. Como que a gente pode fazer o diagnóstico? O diagnóstico é feito numa diferenciação entre a aterosclerótica e a displasia fibromuscular. Então, tem esses dois tipos básicos de doença renovascular. A aterosclerótica, como o nome já diz, é uma aterosclerose. É a mesma coisa que acontece na coronária, na carótida ou mesmo nos membros inferiores. Ocorre um acúmulo de gordura no subendotério e leva à obstrução. Ela é mais comum em homens idosos que têm diversos fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, como diabetes, como dislipidemia, tabagismo. Esses pacientes têm uma obstrução na região proximal da artéria renal. Isso é diferente da fibromuscular, onde o mecanismo é desconhecido. Não é aterosclerótico, não é inflamatório. Ocorrem aneurismas e estenoses da artéria. Nesse caso, é mais comum em mulheres jovens. Então, se eu tenho uma mulher jovem com hipertensão, antes dos 30 anos, eu tenho que pensar numa causa secundária. Isso é uma pista. E dentre as causas secundárias para essa pessoa, uma das mais comuns vai ser a displasia fibromuscular. Tem poucos fatores de risco, porque é uma pessoa jovem, e aqui, ao invés de ser uma estenose proximal, as estenoses vão ser na região médio-distal da artéria renal. Então, a imagem clássica é essa aqui.
Aterosclerótica, eu tenho uma obstrução na região bem proximal, como vocês podem ver aqui na seta. Já na displasia fibromuscular, eu tenho diversas estenoses e obstruções, como você pode ver aqui, na região médio-distal, como se fosse um colar de contas com várias bolinhas. As imagens são bem diferentes, né? Então, uma é proximal, a outra é médio-distal. Qual que é o tratamento? O tratamento básico inicial é medicamentoso. Tem que tomar cuidado com IE cobrar se for bilateral, porque pode ter uma piora importante da função renal. E o tratamento, se o paciente não está evoluindo bem, então eu dou remédio, a pressão não controla, ou se a função renal está em piora progressiva, eu vou ter que revascularizar. Existem duas opções. A primeira é uma angioplastia com stent, que pode ser feita igual o stent da coronária. É passado um catéter, é feito um balão, que aumenta ali a área da obstrução, e por fim é colocado um stent para não deixar ter uma contração elástica do vaso. Ou pode ser feito também uma cirurgia, tratamento cirúrgico da doença renovascular para que ocorra o controle da pressão. Então, nessa aula, o que a gente viu, basicamente? A definição de hipertensão secundária, em que pacientes eu vou pensar, então tem que lembrar daquelas pistas diagnósticas, e essas 3 doenças são bem comuns: a apneia do sono, a doença parenquimatosa renal e a doença renovascular. Essas são as referências da aula e até a próxima.